Bem-vindo, ministro, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, Rovai, Calito, é uma honra estar sempre aqui com vocês. Grande Padilha, prazer te ver aí logo. Passou bem o Natal? Passei bem aqui, passamos aqui em Brasília mesmo, que a gente aqui na SRI, enquanto não encerra o orçamento, que em geral fecha aqui dia 31, a gente não sai daqui, porque não para de trabalhar, acompanhando as últimas execuções, repasse para os municípios, para os governos estaduais, para as entidades, estamos acompanhando. E também, né, depois do balanço aí, terminou mais uma vez, no balanço do Congresso, mais uma vez, a gente termina o ano com a maior taxa de aprovação de iniciativas do governo da história, né? Não teve nenhum governo que chegou perto do que está sendo esse terceiro governo do presidente Lula em relação a aprovações de projetos do Congresso Nacional. Então, estamos também dando esse balanço também de tudo que foi aprovado nesse ano. Padilha, vou começar pela parte quente da entrevista. Como é que estão as articulações políticas aí visando a segunda parte, o segundo termo do mandato do presidente Lula, né? Chegamos à metade do governo agora nesse final de ano e aí o Lula deu sinais de que vai ter uma reforma ministerial, né? No Congresso do PT fez algumas sinalizações. Como estão essas articulações? Como é que está a composição de uma nova base? Vai ter rearranjos? Eu sei que você tem ido à Alvorada aí a cada meia hora. Rovai, primeiro que eu acho que é natural, né? Igual um time de futebol, você vai para o segundo tempo, né? Então nós vamos chegar a um segundo tempo do jogo, é aquele momento que o técnico do time está ali no vestiário, avaliando como é que foram esses dois primeiros anos, né? Acho que tem muita coisa positiva nesses 2 anos. Como eu estou falando aqui, mais uma vez a gente termina esse segundo ano como o governo que mais aprovou projetos de sua iniciativa no Congresso Nacional. A gente praticamente esgotou a agenda econômica, social, todos os projetos da transição ecológica, né, que eram necessários serem aprovados, mais de 20 projetos da agenda microeconômica. A gente conseguiu recriar uma série de políticas sociais, reposicionamos o Brasil no mundo, né, o que foi o G20, o Acordo União Europeia e Mercosul, que é histórico, o que foi os BRICS, né, o que foi o acordo com a China. Então, acho que o TEC está nesse momento avaliando aí como é que foi o desempenho no primeiro tempo e tendo noção, clareza de que vai começar aí o segundo tempo. De fato, é o momento que o presidente fala o tempo todo, né, da colheita, então ele tem que estar avaliando ali o que está colhendo mais, o que está colhendo menos, o que precisa mexer dentro do governo para colher mais, para divulgar mais, e também se preparar para 2026. Então, de uma certa forma, essa montagem do segundo tempo tem a ver também com o compromisso dos ministros, ministras, dos partidos que eles representam com 2026. O presidente nunca falou, viu, Rovai, comigo, nem com nenhum ministro aqui, sobre uma reforma ministerial. Ele fala, assim, de preparar o governo para esses próximos 2 anos, preparar o governo para colher o que tem que colher, disputar essa colheita, divulgar a colheita, preparar o que vai ser 2026, que é sempre o ano da disputa eleitoral, disputa de projeto, mas não fala especificamente de mudanças, né, do que significa. Mas eu acho que ele está naquele momento de avaliação. Nós temos agora, né, até o final do ano, esse período para avaliar, começo de janeiro também, não tem o recesso do Congresso, tudo. Então é um momento para poder fazer essa avaliação e preparar o time para o segundo tempo. Padilha, você falou do recesso do Congresso, a gente acabou de dar notícia, o Lira convocou uma reunião de emergência com os líderes por conta da decisão do Flávio Dino em relação às emendas. Eu queria que você comentasse essa decisão e como que fica essa situação depois que o Dino, né, bloqueou esses 4 bilhões e qual que é a sua avaliação sobre essas decisões do Flávio Dino e sobre essa questão da transparência das emendas? Adri, eu sempre digo, né? Decisão do Supremo a gente tem que seguir, né? Tem que seguir todas as decisões que têm sido feitas pelo Supremo Tribunal Federal
sobre esse tema, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, faz a interpretação e a gente cumpre e faz o segmento disso. Desde quando começou esse debate, eu diria que teve 2 avanços importantes. Um foi provocar aquele projeto de lei que foi construído, o Supremo, o Executivo, o Congresso Nacional, que enquadrou o crescimento do volume das emendas parlamentares dentro do marco fiscal. Acho que isso foi um avanço importante, porque senão a gente corria o risco de você ter uma regra de crescimento das emendas muito maior do que os outros investimentos de despesas. Isso ia fazer com que, com o tempo, você ia tendo todo o recurso que o governo federal tem para investir e ser recrutado para as emendas parlamentares. Então, isso foi um avanço importante, a partir de todo esse diálogo, das divergências que tem, da negociação que tem. E um outro avanço importante também foi acabar com as chamadas emendas PIX do jeito que elas existiam. Então, passa a ter um objeto, plano de trabalho, que é algo que os próprios parlamentares já estavam querendo, porque muitas vezes passa o recurso, acaba não sabendo direito que o município estava usando aquele recurso. Então, isso também foi um avanço dentro do projeto de lei. Tem um terceiro avanço importante, que é direcionar as emendas de bancada, que os estados, né, tem 3 tipos de emenda, basicamente. Tem aquelas emendas individuais, eu, como deputado, agora não que estou licenciado, mas o deputado vai lá e indica um volume de emendas que ele está indicando. Tem as emendas de bancada, que são os estados, a bancada do estado, a bancada de São Paulo escolhe lá 10, 15 projetos, e as emendas de comissão de saúde, comissão de agricultura. Então, também nesse projeto de lei teve um avanço importante, que é determinar que as emendas de bancada e as emendas de comissão voltem a ser projetos estruturantes ou projetos prioritários apontados pelo governo. Então, isso são avanços importantes. Agora, tem uma nova decisão do ministro Flávio Dino, que eu acredito que essa reunião que o presidente Arthur Lira convocou, chamou os líderes, para, inclusive, preparar uma resposta a essa decisão. O ministro Flávio Dino pede uma série de informações para a Câmara, para os parlamentares. Parece ter divergência ali entre o que algumas comissões apontam, o que outros líderes apontam. Então, equacionar, né, esclarecer isso que tem e cumprir, né? A decisão do Supremo você tem que cumprir, né? A AGU não fez uma avaliação detalhada, não apontou nenhuma necessidade de recurso a essa decisão, então vai cumprir. Eu acho que esse todo significou esses 3 avanços. Talvez não seja o ideal, porque também, né, o Supremo pode ter aquilo que vê como ideal, o Congresso aquilo que vê como ideal, o governo vê como ideal. Se às vezes você ficar só no ideal de cada um, você não consegue avançar em nada. Então, acho que nessa negociação permitiu que cada um pudesse botar algumas questões na mesa, e esses 3 avanços foram importantes, né? Eu sou parlamentar, então acho que às vezes o deputado tem um olhar sobre a realidade. Eu conheço muito mais aí situações da Baixada Santista, até porque vocês falam, o Rovai sempre fala, a Adri sempre fala, os movimentos sempre falam, e tem muito técnico brasileiro. Então, o parlamentar ele tem uma visão, um contato com a realidade local que é importante. Agora, essa visão local tem que estar adequada às prioridades do governo, às prioridades que o próprio Congresso aprova quando faz o PPA. O plano plurianual é feito pelo Congresso Nacional. O próprio Congresso estabelece quais são as metas prioritárias de cada ministério, que a prioridade do Ministério da Saúde tem que ser reduzir filas, exames. Então, como que você consegue garantir que aquilo que é algo apontado pelo parlamentar na realidade local, né, esteja vinculado a uma prioridade do governo, que o próprio Congresso Nacional estabeleceu através do PPA? Então, como você compatibiliza isso? Então, acho que isso que é o avanço mais importante. A gente tem transformar esse recurso das emendas parlamentares em algo cada vez mais efetivo, né? E dialogue realmente com as prioridades do país, olhando a prioridade local, regional, que o parlamentar tem esse olhar sobre isso. Então, acho que o projeto foi um avanço, né? E agora estamos nos detalhes aí da execução dele. Carlito. Eu queria saber do ministro em relação à pressão que, pelo menos, tem vindo à tona aí do PSD em relação a novas pastas, né? O PSD tem 3 pastas no governo, entre as pastas o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura
e o Ministério das Minas e Energias, e segundo informações aí dos bastidores da política, o Kassab estaria incomodado, porque apesar do partido entregar, em tese, até mais votos que alguns outros partidos do dito Centrão, as pastas, segundo ele, têm menos ênfase ou trazem menos retorno político. Como é que o senhor, nessa relação aí com o Congresso, tem visto essa cobrança feita pelo PSD, se realmente está surgindo, e se existe possibilidade de se movimentar outras pastas para acomodar ali nomes do PSD para agradar essa aliança com o Kassab? Carlito, a gente está acostumado, né, aqui, pleito por pleito, até o PT pleiteia, sabe, Carlito? Então, todo quanto é partido tem pleitos novos, né, quer avaliar os seus ministros. Eu acho que é um momento natural que isso aconteça, né? Como você tá tendo esse processo, né? Acabando aí o primeiro tempo do jogo, né? O primeiro tempo do governo, ter esse momento de avaliação, acho que é natural que isso aconteça. Eu, de fato, tanto eu quanto o ministro Rui Costa, um dia que a bancada do PSD da Câmara veio aqui na reunião conosco, chegou a mencionar isso explicitamente, que queria ter uma participação diferente dentro do governo, né? Acho que vão surgir outros pleitos também, esse é o momento onde isso surge, e nós vamos levar para o presidente, e é o presidente que toma essas decisões, né? Eu defendo que a gente olhe esse segundo tempo com essas duas visões, Carlito. Primeiro, uma avaliação sobre as entregas, aquilo que o presidente fala que é o momento da colheita, o que está bem para colher em 2025, o que está indo bem de resultados, precisa fazer algumas mexidas para que os resultados apareçam mais, com mais força. Tem uma avaliação sobre a gestão. E uma segunda avaliação, que caminha junto, obviamente, que é sobre o quadro político para 2026. Né? Eu acho que nós vamos chegar com todas as dificuldades, cidade de superação, o governo vai chegar bem em 2026, o presidente Lula é favorito para a disputa eleitoral em 2026, e se a gente conseguir ter uma base, uma frente ampla, ainda maior no primeiro turno, do que nós tivemos no primeiro turno do ano passado, da eleição passada, 2022, eu acho que é um avanço, é um ganho. Nós estamos no governo, tem vários partidos, tem ministros que representam partidos que estão dentro do governo, que afirmam claramente que o presidente Lula seja candidato à reeleição, querem estar com o presidente, querem defender o governo. Então, como você costura isso também para 2026, e eventualmente você tem que ter mexidas para compor isso. De fato, isso é um pleito, por exemplo, da bancada do PSD da Câmara, como você está falando, não é nem aumentar o número de espaços, mas uma reconfiguração nos espaços. Outras bancadas também fazem pleitos similares ou diferentes, querem discutir a participação dos ministros. É o momento onde tudo aparece e o presidente vai receber isso tudo de forma muito detalhada e tomar suas decisões. Agora, para descontrair um pouquinho, Drish, eu só fazer mais uma pergunta ao ministro. Lá na Bahia, o ex-governador Rui Costa, pela agilidade das negociações, por rodar o Estado com muita agilidade, recebeu o apelido de Rui Correria. Nessa situação que o Congresso Nacional anda, cobrando aqui, cobrando ali, seria agora o ministro Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Correria, que precisa estar indo aqui, precisa estar indo ali, resolvendo uma situação aqui e outra acolá? Eu sou o padilhando, viu, Carlito? Há muito tempo, padilhando aqui. Há muito tempo, tá certo? Cada missão, cada papel precisa de estilos diferentes, tá certo? Então aqui a gente tem que ter a paciência de ouvir, conversar, dialogar, né? Tá andando sempre, isso a gente faz sempre, viu, Carlito? E o Rui tem um estilo que é importante para o tocador de obra, da coisa do PAC, né? Tem um papel importante aqui na coordenação do governo, cada um com seu papel diferente, e isso a gente vai produzindo esses resultados, né? Não é à toa que é o governo que mais aprovou projeto da sua iniciativa da história. Quem chega perto disso é o primeiro governo do presidente Lula. Nos 2 anos chegou a aprovar quase em torno de 25%, 24% dos projetos da sua iniciativa. Estamos chegando a quase 40% nesse segundo ano, né? E vários dos projetos prioritários nossos nem são contabilizados como iniciativa do governo. Por exemplo, a reforma tributária. A gente aproveitou uma PEC que estava lá no Congresso, fizemos a modificação da PEC, da regulamentação, então não entra nessa conta aí. Então, um projeto importante como esse. Esses projetos aí que consolidam o marco fiscal, que foram aprovados, essas 3 iniciativas, a gente conseguiu aprovar em 3 semanas, todos eles estavam inscritos como projetos do
entrou pelo Congresso, né? Quem apresentou o projeto foi o líder do governo, então nem entra nessa conta, ou seja, projetos estratégicos, fundamentais, inclusive a gente aproveitou o projeto que estava lá no Congresso. Então, com essa combinação aí, nós vamos terminando o ano com essa marca histórica de ser o governo que mais aprova projetos da sua iniciativa. Padilha, tem uma pergunta que acho que nem sei se o chat fez agora, mas todos os dias aqui causa muita polêmica a questão da comunicação, né? E o ministro Pimenta é uma pessoa muito querida pela resistência toda que fez durante o Lula livre, durante a prisão do Lula, mas vem sendo muito criticado também, inclusive por petistas, né? Essa seria uma mudança praticamente certa na reforma ministerial? O presidente não falou nada conosco sobre isso, Rovai. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um desafio, e aí eu não acho que tem que personificar, porque não é uma pessoa em si. Existe um desafio para o nosso campo político, campo progressista. Você que estuda muito sobre isso, sabe que não é um desafio só do Brasil, acho que em outras partes do mundo também, de se transformar para dar conta de como se comunica com a população hoje nessa realidade completamente diferente das redes sociais, da produção de informação, da produção de conteúdo. É um mundo completamente diferente do que era, por exemplo, nosso primeiro governo do presidente Lula, em outros momentos. Eu acho que esse é um desafio não só para o campo progressista no Brasil, mas no mundo. É um desafio regulatório, você sabe muito bem, porque a disseminação da mentira, a disseminação de crimes pelo mundo digital ganham força até com a forma como que isso é tratado pelos algoritmos. Então é um desafio regulatório. Eu já tinha comentado isso outras vezes, né? Eu torço para que os parlamentares tenham sentido o impacto disso nas eleições municipais e se dediquem na próxima, né, na próxima legislatura, no próximo mandato de presidências, né, no ano legislativo vai começar ano que vem, um ano antes da eleição, de se aprofundarem para esse debate. Acho que precisa fazer o debate sobre como que a gente faz a regulação, como não permite que crimes, que são crimes vistos por todo mundo como crimes do mundo presencial, não podem estar liberados para serem praticados esses atos criminosos no mundo digital. Então, acho que tem um desafio regulatório muito importante em relação a isso, né? E tem um desafio, se é um desafio importante no campo progressista de comunicar com a sociedade, também é um desafio para o governo, é algo que o presidente Lula fala isso o tempo todo, fez um discurso muito incisivo sobre isso, naquele seminário do PT, né, que ele não personificou isso em ninguém, mas ele falou do desafio, inclusive. Ele, quando levantou esse desafio para a sociedade, para o PT de como se comunicar, ele falou, é um desafio para o meu próprio governo. Ele fala isso, né? Ele reconhece, nós temos um desafio pela frente. Não tenho dúvida nenhuma que é uma das questões que o presidente quer se dedicar muito aí nesse período final do ano. A gente está trabalhando aqui em Brasília, está todo mundo aqui, se dedicar a pensar como que dá uma chacoalhada nesse tema da comunicação, não só do governo, mas do campo progressista como um todo. Em relação à defesa, Padilha, porque também tem circulado aí muito que o Múcio queria sair, porque já teria dado a contribuição dele no governo, e fala-se até no Alckmin na defesa, então eu queria perguntar se existe isso condiz aí com a realidade. Dani, eu ouço essa história desde o primeiro dia que o Múcio foi lá para o Ministério da Defesa, tá certo? Ele sabe do desafio, o Múcio está se dedicando, foi um convite pessoal do presidente Lula, ele tinha saído do Tribunal de Contas da União, né? Estava organizando a sua vida particular, e o presidente Lula fez esse convite pessoal, e ele, desde o primeiro dia, ele fala, um dia eu saio, né? Não ouvi nada disso, nem por parte dele. Estive com ele no almoço que teve de confraternização na semana passada. Ele falou, vou estar aqui dia 8 de janeiro, o presidente Lula quer chamar um ato, ainda não definiu como, mas quer, né, manter a memória sobre essa data do dia 8 de janeiro. Falou, vou estar aqui, os comandantes vão estar junto comigo,
seja qual venha a ser o formato estabelecido pelo presidente Lula. Então, é um tipo de especulação que existe há muito tempo. Esse é o terreno fértil para especulação nesse momento, né, Adri? Agora, quem define os tempos e o tamanho dessa mudança é o presidente Lula, né? O que eu acho que ele tem consciência, assim, ele fala isso, de pensar que vai começar um segundo tempo do governo, precisa todo mundo, o time inteiro tem que estar, né, sintonizado com a necessidade desse segundo tempo, que é acelerar as entregas, a colheita, saber divulgar a colheita e se preparar para uma disputa política de 2026. Carlito. Dino, presidente da República. Será que seria possível um dia, ministro? Todo cidadão brasileiro pode ser, né? Todo cidadão brasileiro pode ser. Agora, eu acho que nesse momento ele, até pela função que ocupa, pelo papel que ocupa lá no Supremo Tribunal Federal, ele não está tão envolvido com a política, com a articulação política, com a situação política, até por conta da função que ocupa. Ele deixou claro em relação a isso, né? O que não significa que não mexa com temas da sociedade, porque é o papel da Suprema Corte, né? Mesmo com temas da política, como ele está nesse momento, muito relacionado às emendas. Eu conheço o ministro Flávio Dino desde a época de movimento estudantil, né? Nós militamos juntos, na mesma época, eu sou um pouco mais novo do que ele, sempre foi uma grande liderança, com muita visibilidade, foi, na época, vice-presidente regional da UNE, depois conheço muito bem ele quando foi, né, candidato a deputado federal, governador, fez um grande governo no Maranhão, mas acho que nesse momento ele aposentou um pouco essa chuteira, ou o kimono, porque ele é lutador de judô, deixou de lado um pouco o kimono da política e está lá com a toga de ministro e sabe o ritual, né, o papel e a importância do cargo do Supremo e o ritual, a liturgia desse cargo, até para poder exercer bem as funções que está fazendo, né? E acho também, viu, o Brasil tem tantos desafios agora que qualquer prospecção sobre o futuro das candidaturas na frente é mais prospecção, né? Mas nesse momento está todo mundo dedicado a resolver os problemas que o Brasil tem pela frente, né? A gente quer manter aí no ano que vem esse ritmo de crescimento da economia, a taxa de desemprego baixa que nós estamos conquistando, o aumento salarial das famílias, retomada do crescimento do investimento público e privado no nosso país, que aumentou, a gente precisa manter esse ritmo, está todo mundo mais dedicado a isso, viu, cara? Eu ia até te perguntar algo nesse sentido, Padilha, que assim, chegamos no meio do governo, em geral é aquilo, vamos plantar para colher, essa metáfora que o Lula usa é muito boa, o terceiro ano é o ano da colheita, o quarto também, né? Mas o que a gente vai colher? Né? Porque nos governos do Lula anteriores tinham muitas marcas, né? Muitos grandes projetos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o PAC, enfim, o Lidilma, né? Farmácia Popular, Mais Médicos, liderado por você. Quero te dizer aqui com muita sinceridade, Padilha, eu estou sentindo falta de grandes marcas para esse governo. Tem grandes marcas para